que a gente deveria parar de fazer qualquer outra coisa se a nossa oração não estiver boa. Então, que nesses dias, o outro texto é Efésios 6,18. Efésios 6,18 diz assim, ó. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, nós devemos orar o tempo todo. A súplica e a oração tem que estar o tempo todo. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Eu tenho aprendido a desenvolver uma oração o tempo todo. Eu estou falando isso aqui para vocês, claro que não é para me aparecer, claro que não. Tenho certeza que você não imagina isso. Mas eu tenho desenvolvido uma súplica. Irmão, eu deito, eu oro. Enquanto eu estou deitado, eu oro. Enquanto eu estou em pé, eu oro. Enquanto eu estou indo, eu oro. E eu tenho me obrigado, me forçado a fazer essa súplica. Então, todo o tempo, sai uma súplica. Eu digo assim, Senhor, aquele homem, Senhor, aquela mulher, Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, abençoa esse lugar. E eu começo a orar. E olha, a gente pensa que é difícil, que é impossível, na verdade. Não é que é difícil. Difícil é. Mas não é impossível a gente desenvolver esse tempo de oração. Não é impossível a gente desenvolver um espírito que ora. Então eu queria trazer essa palavra para você no início dessa aula aqui. No início dessa aula eu queria trazer isso para você. Anote isso, se empenhe na oração, irmãos. Em nome de Jesus, se empenhe na oração. Michele. Isso é recíproco, porque Deus ele me incomodou, tanto é que o culto que eu faço com as crianças, né, já estou na segunda semana falando de oração, porque o Espírito Santo me incomodou em ensiná-los a orar da forma correta. E nem mesmo nós sabemos, né? Uhum. Mas a criança, na ingenuidade dela, ela tem uma forma direta de chegar a Deus. Então, tem sido o que Deus tem gerado para poder estar passando para as crianças a respeito da oração. Sim. Já é a segunda semana que eu estou trabalhando sobre oração com as crianças. Amém. Amém. Uma coisa que eu queria dizer para vocês a respeito de qualquer coisa que a gente vá fazer para o Senhor, irmãos, é a verdade no nosso coração. Eu vou dizer que é muito fácil a gente fazer isso por religiosidade. Então, qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, sonda seu coração e veja se você está sendo um religioso. Sonda mesmo. Sonda seu coração para ver se você só não está orando para cumprir um horário, para cumprir uma ordem. Eu falo muito para os alunos aqui, porque os alunos aqui eles têm horário para orar. Eles têm horário de candelabro, eles têm horário do altar, eles têm horário da leitura bíblica. Só que eu falo para eles que, será que se vocês saírem desse momento, saírem desse contexto de escola, você vai continuar orando? Você vai continuar? Irmãos, eu lembro de um pastor, como isso vai para a internet, eu nem cito o nome. Eu lembro de um pastor que ele falou assim para mim. Ele falou que ele tinha muito medo da igreja fechar, e a igreja estava quase fechando, a igreja dele. E ele falou assim para mim, eu tenho medo dessa igreja fechar, desse trabalho acabar, porque eu sei para onde eu vou se isso aqui fechar. Eu vou te explicar por que ele disse isso. Ele disse isso porque ele ia voltar para o mundo. Então, e eu vou te falar o que aconteceu, a igreja fechou. E ele voltou para o mundo. Então, o que mantinha ele na presença de Deus era a obrigação que ele tinha. Só que, irmão, se uma pessoa fala uma coisa dessa, irmãos, significa que ela está caída. E ela não sabe.
Se alguma coisa que você faz para Deus te faz permanecer na presença dele, você caiu e não sabe. Então, eu queria que você até anotasse isso. Sondar o meu coração. Sondar o meu coração. E ver se há verdade. E ver se há verdade nas obras das minhas mãos. E ver se há verdade nas obras das minhas mãos. Porque você pode estar sendo apenas um trabalhador. E um cumpridor de ritos. Meu Deus, não nos permita entrar nesse lugar. Tenha misericórdia. Oi? Tá muito ruim seu áudio, Samuel. Seu áudio tá ruim. Escutando melhor? Tô escutando. Tá escutando melhor? Aham. Isso que vocês estão falando aí é algo que eu tenho vivido bastante aqui na escola, e eu estava até comentando com um amigo meu, que não é mais sobre ter um horário para orar, porque teve uma vez que veio um homem aqui que, o Christopher, você conhece, né? Sim, Lá do Chile. E sim, aí ele deu uma ministração aqui, ele estava falando, no final da ministração ele falou, me fala quanto tempo você ora e eu te direi quem é, sabe? sim, Porque o importante, e depois daquilo Deus foi ministrando esse semestre aqui, já não é mais importante as horas que você ora, mas sim a vida de oração, sim, sabe? Não é só orar uma, duas horas, mas é ter uma vida de constante oração, que a gente se comunica com Deus através da oração. sim, Mesmo que não seja com palavras, só o batimento do seu coração tem que ser por Deus, tem que ser na oração em Deus. sim, E isso muda completamente. A gente tem que não... É que nem Paulo vai falar, a gente não tem que orar horas, a gente tem que ter uma vida inteira de oração. verdade. Sabe? O pessoal aqui fica olhando vários avivalistas. Cara, eu acho que os avivalistas sempre tiveram uma vida inteira de oração. Todos os profetas, todos os homens de Deus na Bíblia tiveram uma vida inteira de adoração, de oração, firmes na palavra. Mesmo que eles não estivessem orando com palavras, mas a cabeça deles já estavam lá em Deus. Sempre orando, sempre buscando a Deus, e não por fazer as coisas, mas por cada vez mais conhecer quem que Deus é. Sim, Cada vez mais Deus vai revelando para a pessoa, quanto mais ela tem aquele pensamento, eu quero mais de Deus, o que eu posso aprender a mais com Deus para adorar, glorificar mais o nome dele. E acaba sendo uma vida inteira, porque o seu pensamento, a sua mente só pensa em Deus, sabe? Vai sendo transformado. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais o Espírito Santo vem testificando no seu coração, porque o Senhor é o querer e o efetuar. E quanto mais o Senhor você tem, mais você quer buscar. glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, Samuel. Obrigado por essa contribuição. É uma verdade. Temos que ter o nosso momento de qualidade, vamos dizer assim, dedicado totalmente a Deus, mas uma vida de oração deve ser desenvolvida. Amém. Que fica essa palavra aí para nós hoje, né? A respeito da oração, desse movimento de oração, dessa vida de oração, e que não seja falsa, a ponto de Deus, irmãos, a gente tentar enganar Deus, falar, Deus, agora eu vou orar para cumprir aqui um ritual. Não tem como, isso não acontece. Vamos entrar então nessa aula de angelologia. Pega caneta, papel, nós vamos aprofundar mais um pouco hoje nessa aula. Hoje é um momento da gente aprofundar mais, irmãos. Está gravando sim, obrigado, Aline. Já estou gravando a aula. Então, irmãos, na aula passada, alguém pode me falar o ponto exato que nós paramos aí? Alguém pode falar alguma coisa aí? O que nós falamos na última aula? Eu lembro que a gente tinha entrado em satanologia, né? Estudo dos demônios ali. Mas eu queria que você falasse para mim o ponto que nós paramos. O que foi citado na última aula? 3 coisas que os homens usam para abrir os olhos: astrologia, bruxaria e feitiçaria.
Ah, ok. Falamos dos olhos da alma, né? Isso. Olhos da alma, ok. Obrigado, Michele. Só para saber o ponto. Irmãos, nós vamos fazer um estudo agora dentro do livro de Ezequiel, de Jó, de Apocalipse, Hebreus. Nós vamos citar alguns textos. Não precisa anotar ainda que eu vou dizer para você. Mas eu quero que você já abra comigo Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, eu citei com vocês um pouco, mas hoje nós vamos aprofundar agora. Ezequiel 28. Então estamos estudando aí a respeito, né? Nós começamos aí a falar a respeito do querubim ungido. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12. Você pode, a partir do verso 12 em diante. E só para a gente dar uma recapitulada, né? A antiga serpente, esse luzeiro, nós vamos ver aonde ele estava, o que ele faz. Nas últimas aulas nós falamos um pouco, entramos ali no Éden. Eu queria que você escrevesse uma coisa. Existem dois Édens, ou existiu dois Édens. Assim como existiu dois templos. O templo, o tabernáculo celestial e o tabernáculo, né, terrestre ou terreno. Então sempre existe um espelho na terra daquilo que há no céu. Existe o Éden de Deus, assim como existiu o Éden da terra, o Éden de Adão. Antes do Éden de Adão, existiu o Éden celestial, onde ele estava no onde ele estava no pé do monte de Deus. Nós vamos ver isso no texto aqui agora. Era muito bom se eu tivesse aqui jeito de desenhar para você entender um pouco. O dia que eu consegui adquirir um tablet daqueles para poder desenhar, dá até para colocar aqui. Mas em outra altura a gente coloca isso. Porque o desenho é o monte do Senhor, o monte, e no pé do monte o Éden celestial, que é o Éden dos anjos, o Éden antes da criação do homem. Então nós precisamos entender esse princípio que, assim como tem as coisas na terra, elas já existem no céu. A Bíblia fala que a terra é espelho das coisas que existem no céu. Então, tudo são sombras daquilo que há de vir. A Bíblia relata que tem um jardim de Deus, e no jardim de Deus tem uma árvore, onde está plantada no meio do jardim. Apocalipse cita isso. Então, o Éden original, o Éden do Senhor, o Éden celestial, ele está nos céus. E todo esse texto que nós vamos ler agora, o contexto dele é celestial e não terreno. Então, presta muita atenção nesse princípio. Eu não sei se eu já falei para essa turma ou foi para outra turma a respeito de projeção profética. Alguém aqui já ouviu esse termo? Levanta a mão para me ver aí. Quem já ouviu o termo projeção profética? A Michelle já ouviu. Ok, eu vou explicar rapidinho o que é projeção profética. Irmão, projeção profética e tipologia é a mesma coisa. Então, projeção profética é uma imagem que projeta para um futuro. Tipologia é algo que aponta para algo futuro ou algo em uma analogia, né? Uma analogia que aponta para outra coisa. Exemplo, o que é uma tipologia simples? Nós somos comparados com ovelhas. Isso é uma tipologia. Jesus e a igreja é comparado com um casamento judaico. Isso é uma tipologia. Também pode ser chamada de projeção profética. Porque assim como acontece num casamento judaico, existe uma projeção profética para aquilo que irá acontecer no futuro. Então, uma projeção é algo que projeta profeticamente. O profético fala de um futuro próximo. Então, algumas coisas, ou várias coisas na Bíblia, são tipologias, são tipos, são antítipos e são projeções proféticas. São alegorias.
Uma alegoria é para ilustrar uma situação. Então, alguns textos da Bíblia, alguns textos proféticos da Bíblia, alguns textos de Apocalipse, não dão para ser observados de outra forma, a não ser alegóricos, tipológicos ou como uma projeção profética. Ficou claro? Então, eu já falei isso aqui para você, volto a repetir porque não tem problema eu repetir. A Bíblia tem 3 formas de ser analisada. Ela tem a forma literal de ser analisada, ela tem a forma simbólica de ser analisada e tem a forma tipológica de ser analisada. Então você não pode deixar de usar essas 3 regras para você ler e não só ler, mas estudar as Escrituras. Então você vai ter que observar a Bíblia à luz da letra, você vai ter que observar a Bíblia à luz de uma tipologia ou à luz também simbólica. E eu acrescentaria um 4º ponto, que não é nem acrescento, ele é válido. A Bíblia tem que ser observada também a nível cultural. Porque se você não entender algumas coisas da cultura judaica, você não discerne algumas ou muitas coisas da Bíblia. Então preste atenção nesses 4 pontos. Literal, simbólico, tipológico e cultural. Nós temos que observar isso tudo. Tendo dito isso, eu queria iniciar a leitura com você de Ezequiel 28, a partir do verso 12, que começa assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Sublinha aí rei de Tiro, para você, sublinha na sua Bíblia rei de Tiro, é muito importante você sublinhar rei de Tiro, e coloca assim, ó, sentido duplo, literal e tipológico. Porque o rei de Tiro aqui, além de ser o rei de Tiro terreno, ele está falando do Satanás. Então esse texto não está falando apenas do rei de Tiro, ele está falando da pessoa de Lúcifer. Por isso tem um duplo significado. O significado literal aí, e tem um significado simbólico, alegórico, tipológica, projeção profética desse texto. Então, continuando. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Irmãos, o sinete, irmãos, é muito forte isso aqui. O sinete, não sei se na sua Bíblia tá outra tradução. Alguém está diferente? A não ser sinete, alguém está diferente? Ninguém? Não? Então, essa palavra sinete, eu não sei se está na sua Bíblia sinete, mas esse sinete sinete significa selo, ou anel de selar. Significa a criação que testifica, o que atesta a perfeição de todas as criações de Deus. Essa palavra aqui está dizendo o seguinte: você é o selo, é o exemplo, é aquilo que testifica de todas as outras criações. Oi? Pastor, Oi? outra tradução que eu tenho aqui está dizendo o aferidor da medida. Exatamente. Boa, Michele, obrigado. Ou seja, ele é a pessoa exemplo, ele era a pessoa exemplo de toda... Ele está falando aqui, ó, tu és o sinete da perfeição. Então, ele era o símbolo da perfeição. Quem? O rei de Tiro era o rei perfeito? Não. Ele está falando simbolicamente de Lúcifer, a estrela da manhã, conhecida em outros textos, que nós vamos falar sobre isso. Cheio de, olha o que ele tinha, sabedoria e formosura. Era muito bom você sublinhar na sua Bíblia esses atributos que ele tinha antigamente, viu? Ele não tem mais, ele tinha esses atributos. Então ele era perfeito, sábio e formoso. Algumas dessas atribuições ele vai perder, né? Mas aí não é o caso ainda, nós vamos seguir o texto. Olha só o que está escrito aqui.
Estavas no Éden. Olha só o texto. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro se te fizeram engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você agora. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, irmãos, era uma estola sacerdotal que ele carregava. Pode escrever isso aí. Vinculado com esse texto. O Lúcifer, ele tinha uma estola sacerdotal com 10 pedras. Ele tinha 10 pedras na sua vestimenta. Cada dessa pedra aqui tem um significado. Depois, na outra aula, eu vou casar com vocês as pedras. Tanto as pedras do éfode do sacerdote, como essas pedras que está aqui, dizendo aqui que ele se vestia com essas pedras. Só que presta atenção, ele tem 2 pedras a menos. Na verdade, o peitoral, a roupa do sacerdote tinha mais de 12 pedras, porque tinha mais 2 pedras que eram Urim e Tumim, e tinha 2 pedras aqui nos ombros. Então, se não me engano, são 18 pedras que tem na veste sacerdotal. Nós poderíamos falar disso numa outra altura. E o que significa essas pedras e essa cobertura que o sacerdote tinha? Mas uma coisa entenda uma coisa, que o Lúcifer, ele se vestia dessas pedras. Ele se vestia de 10 pedras. Presta atenção nisso. Então vamos seguir, verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Sublinha aí Monte Santo. Esse Monte Santo, ele é celestial. Coloca aí, irmãos. Tanto o Éden, que você leu, no verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Isso aqui é antes da criação do homem, irmãos. Acho que era importante você anotar isso. Esse capítulo 28, verso 13, esse Éden é antes da criação do homem. Ele não é no mesmo tempo da criação dos homens. É outro tempo da criação. Não havia terra aqui ainda. Não havia homens aqui ainda. Aqui havia a criação celestial. Só após a criação celestial é que é feita a criação na terra. Presta atenção nisso, para você não se perder. O que gerar dúvida em você, no fim nós vamos tirar as questões aqui. Seja bem-vinda, Mislaine. Mislaine, faz tempo que você não aparece aqui, Mislaine. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir aqui, Ezequiel 28. O Monte Santo de Deus é um monte celestial. Assim como o Éden, citado no verso 13, também é um Éden celestial. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Verso 14. Tu eras querubim. Então tu eras, aqui está no passado, ele deixou de ser. Ele não é mais um querubim. Ele não é mais um querubim, ele perdeu esse posto, de querubim. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas eu acho que você lembra, certeza, se eu falar para você aqui o texto, você vai lembrar que depois que Adão e Eva e os seus filhos foram expulsos do Éden terreno, do Éden terrestre, foram colocados querubins à porta do jardim. Então preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Os querubins são guardiões do Éden. Você pode anotar isso. Os querubins são guardiões do Éden. Então você vai ver eles aparecerem nesse texto, quando Deus tira o homem de lá, e ele expulsa o homem de lá e coloca 2 querubins guardando a porta do Éden.
Assim também como você vai ver os querubins na visão de Ezequiel, capítulo 1. Você vai ver esses querubins lá também, que são guardiões. Outra coisa, os querubins, eles estão embaixo, outros querubins, né? Eles estão embaixo do trono de Deus e eles carregam o trono de Deus. Se você pudesse anotar uma coisa, para você entender, o trono de Deus tem rodas. O trono de Deus tem rodas. E o trono de Deus é movível, ele é móvel. Ele não é estático. O trono de Deus se move para os 4 cantos da terra. A visão de Ezequiel, as rodas e rodas dentro das rodas, aquilo ali está falando do trono. E o trono, ele estava sobre os querubins. Então, os querubins carregavam o trono de Deus. A visão de Ezequiel é muito violenta. Outro dia nós vamos falar sobre a visão de Ezequiel, das direções que se move o trono de Deus. Ele se move para frente, para trás, e ele nunca fica de costas. Olha que impressionante isso. Não existe as costas de Deus. Meu Deus do céu, isso é forte demais, né? Deus, ele não tem nada atrás dele. A forma que o trono se movimenta, nada fica atrás do Senhor. Meu Deus, é muito lindo isso aqui. É muito lindo isso aqui. Então, Deus está no passado, ou seja, não tem nada antes dele. Deus não tem antes de dias, ele não tem depois. Ele está no hoje e eternamente. Então, as rodas ali, quando a gente entrar na palavra de Ezequiel, nós vamos falar sobre essas rodas. Um pouco, porque é um dos textos mais difíceis da Bíblia, irmão. Os textos de Ezequiel são dificílimos, viu? É muito difícil. Eu quero que você pare um pouco aí. Não, na verdade, vamos continuar aqui. Tu eras querubim, então no passado, da guarda, ungido, ou seja, ele era separado para um serviço. Você pode escrever aí, o serviço do querubim, você pode escrever que isso aí é a função dele, quando ele era querubim. O serviço do querubim era guardar, acho que eu falei isso para você em outra aula. Nós vamos entrar nisso hoje, viu? Nas funções dos anjos. Nós vamos entrar nisso hoje. Então, vou dizer para você, a função do querubim, ele era separado para guardar. Coloca aí. Primeira função, guardar, né? Primeira função, guardar. Segunda função, produzir pedras afogueadas. Produzir pedras afogueadas. Irmão, isso aqui é forte. Isso aqui porque nós temos essa responsabilidade hoje. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, ele tinha a função de guardar. Ele tinha a função, terceira função, supervisionar todos os outros anjos. Ele supervisionava os outros anjos. Supervisionava os outros anjos. Ok. Esses 3 pontos aí. Então, olha só. Te estabeleci, né? Te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui. Eu só mostrar para vocês uma imagem aqui que vocês vão ver aqui. Ó. Olha a imagem aqui. Olha aqui a imagem, irmãos. Tá vendo aqui o monte? Espera aí. Tá vendo aqui o monte? Tá vendo aqui o monte? Aqui embaixo do monte tá o jardim. Isso aqui é só um desenho para a gente entender melhor. Aqui embaixo era o lugar das pedras afogueadas. Aqui eles produziam as pedras afogueadas e subiam o monte. Subiam o monte para levar no trono.
que é o altar de incenso. Não sei se você está vendo aí. Aqui é o Monte Santo de Deus, mas esse monte aqui é um monte celestial, viu, irmãos? O monte celestial. Só para você ver a imagem, para você fixar na sua cabeça. Tira um print aí, ó. Tira um print aí. Tirou? Ok? Para você entender. Ah, pastor, é desse jeito aqui que é. Não, irmãos, isso aqui é um tipo de um desenho para a gente ter uma noção, para a gente entender, né? Que o texto está dizendo de um monte, o texto está dizendo do Éden. Então, é o texto que está dizendo, nós só estamos colocando uma linguagem figurada para a gente olhar. Deus trabalha com figuras, com imagens. Não se esqueça disso. Para algumas pessoas, a gente tem que lembrar elas que Deus trabalha com figuras, com imagens, para a gente entender. Então, quando um profeta ia explicar uma imagem, ele falava, olha, a aparência era como de jaspe de sardônio. A aparência, então, é figura. A aparência, o seu rosto era como um leão. Então, era uma figura para representar algo. Por isso que eu estou te mostrando esses desenhos aqui, viu? Ok. Vamos seguir. Alguém pode ler para mim o texto? Me ajudar com o texto? O verso 15. Alguém que pode abrir e ler para mim? Verso 15 em diante. Eu vou falando, você vai lendo e eu vou te pedindo para interromper. Vou te interrompendo. Um de cada vez, irmãos. Um de cada vez. Não precisa brigar, não. Perfeito eras perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pera aí, irmã. Obrigado, irmã. Mas vai lendo devagarinho, eu vou pedindo para a senhora. Pode deixar o microfone aberto aí. Então, o perfeito eras. Esse tempo que o diabo era perfeito é o tempo antes da criação do homem. Presta atenção nisso. Então, houve um tempo que ele era perfeito. E quando o profeta Ezequiel está falando isso aqui, ele já não era perfeito mais. Já é o tempo dos homens. Mas houve um tempo, antes do tempo dos homens, que ele era perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Então, irmãos, nós vamos ver vários pontos aqui, o que aconteceu com ele. E isso serve para você, isso serve para mim. O que aconteceu com o querubim ungido? Separado para um trabalho tão honroso, tão grandioso. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala que se achou iniquidade nele. Meu Deus. O que é iniquidade, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é iniquidade? Pecado. Pecado. É mais do que isso. É pecado continuado. Pecado continuado. Exatamente. Então, o diabo, ele não começa pecando. O problema dele não foi pecar. Foi permanecer pecando. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Deus estava assistindo o Lúcifer, o antigo querubim, a pecar. Até que se encontrou nele iniquidade. Ou seja, até que o tempo acabou. Até que irmãos, é igual, é semelhante nós, irmãos. Nós não caímos da noite para o dia. Nós vamos avançando no pecado dia após dia. Uma tentação, outra tentação. Eu vou deixando, vai deixando acontecer. E aí depois eu vou lá, experimento um pouquinho, experimento mais um pouquinho. E aí o problema é o que eu ouvi numa live, eu acho que com o pastor Jonathan, esses dias para trás, um pastor falando para ele, olha, o difícil é trair a sua esposa a primeira vez. Depois fica fácil. Isso é um pastor, porque só tem como ser iníquo se for cristão, se for crente. Viu, irmãos? Os ímpios não são iníquos. Agora, só cabe para nós a iniquidade.
Por isso ela é tão terrível, por isso ela é tão terrível. Então o diabo, ele não começa sendo iníquo. Ele começa errando, transgredindo. Agora, os outros versos vão dizer o que aconteceu com ele, para a gente dar seguimento aqui. Pode falar, Michele, o 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, para aí. Você tem que entender que tem pedras brilhantes, ou, em outra versão, pedras afogueadas. Essas pedras eram produzidas pelo serviço dos anjos no Éden celestial. Era produzido pelo louvor e pela adoração deles. E essas pedras eram carregadas e colocadas diante do altar de Deus. Pastor, da onde você tira isso? A Bíblia fala que diante do altar de Deus existem pedras, brasas vivas. As pedras e as brasas vivas são as mesmas coisas. Só muda a forma da versão, a tradução delas. Então, diante do trono de Deus existem pedras. Essas pedras são produzidas pelo clamor e louvor e adoração. Todos os dias, irmãos, elas são produzidas. Quando, no tempo dos anjos, que é semelhante ao tempo dos homens, porque Deus é como que ele tivesse substituído o tempo dos anjos pelos homens. Então, existia um Éden, existia uma função no Éden, e eles tinham que fazer isso. Qual que era a função? Adorar. Sempre foi adorar. Sempre foi adorar. Agora o anjo peca. Ele concebe o Éden terreno. Sabe o que o Adão tinha que fazer? Produzir diariamente a adoração ao Senhor. Porque eu sei que você já leu os primeiros textos ali de Gênesis, capítulo 2, 3 e 4. Vai dizer que o propósito da criação do Adão era o mesmo propósito da criação do querubim. Então você tem que entender isso. Você pode escrever isso, que é importante. O propósito da criação de Adão era o mesmo propósito da criação do querubim. Tem alguém entendendo aí? Então vamos lá. Então, aqui o texto do verso 16 está dizendo a multiplicação do teu comércio. O que aconteceu, irmãos? Como assim comércio? Ele começou a ser político. E ele começou a querer a glória para si mesmo. Tem alguém entendendo? Ele começou a comercializar o dom. Ele começou a comercializar a função dele. Ele começou a vender a função dele. Ele começou a usar a função dele em benefício próprio. Meu Deus, será que isso aqui acontece nos nossos dias? Richelle, será que isso acontece nos nossos dias? Clenilton, Gamaliel, isso acontece nos nossos dias, será? Então, ele encontrou um lugar agora de comercializar. Para onde esse texto me leva, que eu vou te levar, eu acho que eu já citei isso com você. Judas, a Bíblia fala que Judas é filho de quem? Fala para mim aí, irmãos, se você que é bom de Bíblia. Quem que entrou em Judas? Quem entrou em Judas? Judas, ele estava endemoniado, possesso. A Bíblia fala que o diabo entrou nele. Alguém lembra desse texto? O diabo entrou nele? Então, presta atenção. A pessoa que governava Judas, a natureza que governava Judas era o diabo. Agora presta atenção. Presta atenção. Vem uma mulher e quebra a sua preciosidade nos pés de Jesus. Eu já citei isso aqui para você. Eu vou citar de novo para você entender o contexto. Vem uma mulher e quebra um vaso de alabastro com um nardo puro. Que aquilo foi produzido, sabe para quê que foi produzido? Para adorar e perfumar o Senhor.
Algo que era feito para ser depositado, gasto, Mislaine. Era para ser gasto, era para ser usado nos pés de Jesus. O que o diabo, é o diabo mesmo, né? O que o Judas disse? Alguém lembra? O que o Judas disse? Alguém lembra? Abre o microfone e fala o que Judas disse. E adquirir muito dinheiro com esse. Podíamos o quê? Vender. Vender. Ou, em outras palavras, comercializar. Nós podemos comercializar aquilo que o Senhor, aquilo que é destinado para o Senhor. Então, olha que semelhança. As pedras afogueadas ficam embaixo do trono, vamos dizer assim, né? Alegoricamente, aos pés do trono. Então, tudo que era produzido era aos pés do trono. Aí, nos dias de Jesus, aquilo que foi produzido para os pés de Jesus, estão tentando comercializar ele. Então, esse mesmo espírito, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse espírito. Há um espírito que quer fazer com que a gente comercialize. Meu Deus do céu. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês aqui. A projeção aqui profética revela detalhes do querubim. O luzeiro revela a perfeição que foi criado. Nós vimos isso. A perfeição com que foi criado. Então, revela como Deus encheu ele de sabedoria. E olha só o que eu vou dizer para você agora. E que a sabedoria não evitou a corrupção do sábio. Irmãos, anote isso aí. A sabedoria não evita a corrupção do sábio. Vou dizer de novo para você. A sabedoria não evita a corrupção do sábio. O fato de você ser sábio não te imuniza da corrupção. Presta muita atenção nisso que eu estou dizendo para você. Olha só o que vai seguir o texto. Revela que a formosura pode levar um ser criado à soberba. Porque a Bíblia fala que ele era formoso. Você leu que ele era formoso? Ainda não leu, né? Lê o 17 para mim, por favor. Michele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Segura aí, Michele. Elevou-se, ele se encheu de soberba por causa da sua formosura. Irmão, presta muita atenção. Eu tenho uma palavra que está no YouTube, depois eu te recomendo ela. As 3 vestes de José. As 3 vestes de José, que ele teve que perder. Você lembra disso, Mislaine? Das 3 vestes de José? Como é que é, Richelle? Não ouvi, Richelle. O vídeo está com esse nome? O vídeo está com esse nome. As 3 vestes de José. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Irmãos, a beleza é algo que o diabo usa até os dias de hoje para corromper o coração do homem. Até os dias de hoje, as cirurgias plásticas, esse vício de ficar mais bonito dia após dia, e nunca tá bom, agora eu vou arrumar isso, agora eu vou arrumar aquilo, agora eu vou entrar nisso. Irmãos, as academias hoje não são mais para saúde. Eu não sei nem se chegou a ser um dia. A academia hoje é para soberba do homem ser elevada. É para ele ficar belo, é para ele ficar bonito, é para ele ficar desejável. Isso aqui eu estou dizendo só dos homens, viu? Nem vou dizer das mulheres, porque as mulheres conseguem exceder os homens nisso. Meu Deus do céu. Presta atenção nisso, irmãos. A formosura fez com que o coração dele se elevasse e corrompesse. Então ele era sábio, ele era formoso. Ele era sábio, ele era formoso. Então, deixa eu continuar de ler aqui, irmã, só segura um pouquinho.
A formosura pode levar o ser criado à soberba. A projeção profética revela a responsabilidade do adorador. Deve ser irrepreensível, deve ser sábio, deve vestir-se bem. Então você podia anotar esses 3 pontos. Esses 3 pontos. Dever de ser irrepreensível. Peraí. Dever de ser irrepreensível. Dever de ser sábio. E dever de vestir-se bem. Parece que isso nem era... A gente nem pode falar de vestes mais, né? Mas deixa eu te falar, irmãos. A maneira como que você se veste revela muita coisa sobre a sua pessoa. Revela muita coisa sobre você. A maneira que você se veste, ela conversa, ela fala. Quando você vai em um lugar, quando você se veste, a sua conversa fala. A palavra que eu vou te dar agora, era bom você anotar. Não, você já anotou, né? Que a sabedoria não evita a corrupção do sábio. Você anotou isso? A sabedoria não evita a corrupção do sábio. Você pode colocar aí, ó, só o temor. Só o temor evita a corrupção do sábio. Não é a sabedoria, é o temor. Você pode colocar aí, só o temor. Agora, Michele, eu queria pedir para você para você continuar aí o 17. Do início? Pode ser do início, por favor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Só um minutinho, Michele. Irmãos, olha para isso. Olha o que eu vou dizer para vocês a partir desse verso 17. Olha só, poder, riqueza e a sabedoria. Poder, riqueza e a sabedoria perdem o seu valor quando se misturam com a soberba. Eu vou dizer de novo para você. Poder, riqueza e sabedoria perdem o seu valor quando se misturam com a soberba. Então, a soberba, irmãos, a soberba que gera o desejo nele de ser aquilo que ele não foi criado para ser. Você pode escrever algo aí. A soberba é o mesmo que desejar ser aquilo que eu não fui criado para ser. Meu Deus do céu. Conseguiu anotar, Michele? Agora, o problema é eu lembrar do jeito que eu falei. A soberba é o mesmo que desejar ser que eu não fui criado para ser. Exatamente. O que é uma soberba, irmãos? É você querer se tornar aquilo que Deus não te concebeu para ser. Isso é soberba. É como se isso resumisse a palavra soberba. Já viu quando uma pessoa chega todo porque tem dinheiro e tal? Irmão, aquilo é soberba. Você não foi criado para ser daquilo. O que é a soberba no coração do diabo? Nós vamos ler agora. Por que a soberba elevou-se? Ele elevou-se o teu coração por causa da formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te na terra diante dos reis e pus para que te contemplem. Lê o 18, por favor, irmã. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio,
profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Espera aí, irmã. Olha só isso aqui, irmãos. Olha só, isso aqui é como uma tomada elétrica desligada da força. Até mesmo esse querubim que se desligue do contato amoroso de Deus, nada mais faz com os seus poderes sobrenaturais, senão arruinar os homens e decretar a sua própria e eterna destruição. O que ele fez, irmãos? Ele desconectou-se de Deus e se tornou trevas. Essa palavra que você leu aí, Michele, que diz assim, ó, eu fiz, né? Pois fiz sair do meio de ti um fogo. Ele arrancou a unção dele. Tá aí na sua versão como? Tem outra versão diferente aí, Mislane? A sua versão tá como aí? Richard, como é que tá a sua versão aí? O verso 18. Aqui tá dizendo, a minha versão e da Michelle é a mesma. Como é que é? Saiu um fogo? Sair do meio de ti um fogo. Tem outra versão diferente? A sua é igual, Mislane? A sua é igual, pastor Gamaliel? Pode falar, Mislane. Mislane, eu tô te ouvindo. A minha é igual do que o irmão acabou de ler. Mas eu vou ver numa outra Bíblia. Então, isso aí, ó, saiu. Você pode sublinhar, desligou. Deus desligou a função dele. Ele agora não está mais ligado ao Senhor. Isso aí significa um rompimento. O diabo se rompeu. E eu quero dizer, irmão, que todo homem que entra na soberba entra nesse lugar. Todo homem que entra na soberba entra nesse lugar. Meu Deus. Então, é como uma tomada elétrica desligada da força. Até mesmo um anjo que se desligue do contato amoroso de Deus, nada mais faz com seus poderes sobrenaturais, senão arruinar os homens e decretar sua própria e eterna destruição. Irmãos, quando você se torna um homem, vamos supor não, você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E você se torna soberbo. Tudo que você fizer a partir desse momento de soberba vai ser para sua própria condenação e destruição. Acho que era muito bom você interiorizar isso, eternizar isso em você. O quão é preciso nós combatermos o nosso estado de soberba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Na NVT tá sair de dentro de você. Arrancou dele. Ele arrancou o fogo dele. Ele arrancou a glória. Ele arrancou a glória dele. Ele arrancou dele. Só que ele arrancou a glória e ele arrancou outra coisa. Nós vamos ler agora o que ele arrancou. Algumas coisas saíram dele. Saíram dele. Pode ler de novo, por favor, o Michele, o 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então presta atenção. Agora, lê o 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Olha aí. Antes ele era formoso. Agora ele se tornou um espanto, porque Deus o queimou. Desfigurou a sua aparência. Agora ele é desfigurado. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Agora ele perdeu totalmente a sua aparência. Ele perdeu totalmente sua aparência.
Então ele fica. Outra coisa, o fogo divino saiu e consumiu suas credenciais. Ele deixou de ter as credenciais dele. Ele agora já não é mais um querubim ungido da guarda. Ele perdeu o seu posto. Você não sei como você está notando, mas você pode ver que ele perdeu também a sua posição. Ele perdeu o posto que ele tinha. Ele perdeu a credencial e foi lançado fora da presença de Deus, irmãos. Ele foi lançado fora da presença de Deus. Ok. Vamos seguir aqui para você entender algumas coisas. Deixa eu abrir aqui. Então, os anjos, irmãos, estão para guardar, fazer acontecer com que todas as coisas que Deus criou se cumprissem. Esse é o significado da palavra guardar, nesse contexto aqui que a gente está falando. Então, eles foram concebidos para fazer acontecer exatamente. Agora, eu quero andar com você por Jó 38. Eu quero que você abra lá Jó 38 e você entenda uma coisa antes da gente começar a leitura. Entenda uma coisa que eu vou falar para você aqui. Você anota aí. Os ventos, os mares, as florestas, os rios são administrados pelos anjos. Se quiser que eu vou repetir aqui, os ventos, os mares, as florestas, os rios são administrados pelos anjos. Aí embaixo você pode escrever assim, ó. Todos os anjos foram colocados por Deus. Todos os anjos foram colocados por Deus em uma posição geográfica e permanente na terra. Isso é muito lindo, irmãos. Nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver isso agora. Então vamos para Jó, capítulo 38. É uma leitura bem minuciosa. Eu pedi para a Michelle lendo e eu vou interrompendo. 38, vai? 38 a partir do 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Presta atenção no detalhe. Deus fala através ou no meio do redemoinho. Vem o redemoinho diante de Jó e Deus fala com ele a partir do redemoinho. Pode continuar. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe Tô só rindo de Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as tuas bases, ou quem te assentou a pedra angular, quando as estrelas na alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam. Espera aí, irmã. Presta atenção nesse verso 7. Sublinha aí o verso 7, ou circula ele. Porque aqui, Deus está dizendo que os anjos, eles estavam
na criação do universo. Está entendendo isso? Os anjos participaram da criação do universo. O verso 7 está dizendo: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Eles participavam cantando alegremente. Eles cantavam alegremente quando Deus estava formando a terra e os alicerces da terra. Pode continuar, Michele. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a mar? Quando eu lhe pus as nuvens por Vestidura. E a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas. Peraí. Sublinha aí. Ele traçou limites. Limites para o mar. O mar tem limites. Traça aí que vai ser importante para você na frente. Pode continuar. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Olha só, irmãos. Sabe aonde o orgulho das ondas se quebram? Na areia do mar. A areia do mar é a multidão das pessoas, simboliza a unidade dos povos. A unidade quebra a soberba. A unidade quebra o orgulho. Anote isso aí no texto. A unidade quebra o orgulho dos grandes. A unidade quebra o orgulho dos grandes. Meu Deus, isso é forte, hein? Pode continuar, irmã. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber do seu lugar, para te apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Irmã, agora lê o 25, verso 25. Quem abriu recos para o aguaceiro ou caminho para o relâmpago dos trovões? Ok. Para que faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente. Ok, irmã. Eu quis o que com esse... Não, tá bom. Eu quis o que com esse texto? Mostrar esse verso 7 da criação, que os anjos estavam lá, e que Deus traçou e estabeleceu. O Jó, se você lê Jó, é muito extenso o texto, ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu velocidade para os ventos, ele estabeleceu limite para os mares. Deixa eu ver se o outro texto aqui. Só um minutinho. Irmão, falando de vento, eu não quero sair da aula, mas presta atenção, sabe o que significa Ceará? Ceará é uma palavra bíblica, hebraica, e significa vento impetuoso. Rapaz, eu gostei de entender o significado. Essa palavra é hebraica. Ceará levou um nome hebraico. E o significado significa vento impetuoso. Então, abra comigo, para a gente entender o que eu estou querendo dizer agora. Apocalipse 16, 5. Apocalipse 16, 5.
Nós estamos falando da administração dos anjos, o que eles fazem. Pode ler, por favor, Michele. Apocalipse 16, verso 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Então, peraí. Ouviu o que, irmã? Quem falou? Das águas. Anjo da onde? Das águas. Então tem o anjo das águas. Sublinha aí, anjo das águas, para você entender que o anjo tem uma posição e que ele estava em pé sobre as águas, ele tem uma posição e ele governa aquilo ali. E quando é dada a ordem, é dado ao anjo. Sempre os anjos, é dado a ordem aos anjos, os anjos movimentam as águas. Presta atenção nisso. Agora, o contrário também é válido. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você acha que o mundo das trevas, ele não trabalha igual o plano de Deus? Trabalha igual. Você sabia que tem um demônio das águas também? Do mesmo jeito que tem um anjo das águas da parte de Deus, tem um demônio das águas. Todo 1º de janeiro é feita uma oferenda para o demônio das águas. Alguém sabe? Aqui no Brasil é bem grande. Exatamente. O que ela é? Qual que é o nome que eles dão para ela? Rainha das águas. Exatamente. Está me entendendo? Aí, tem outro principado que é chamada Rainha dos Céus. Rainha das águas, Rainha dos Céus. Aí você fala assim, não existe isso não. Irmão, a Bíblia fala da potestade dos ares. Eu vou te dar o texto para você, que você não acredita em mim mesmo. Enquanto eu vou dando esse texto para você, abre lá em Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieteis, quieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então, peraí. Aqui, irmãos, é Novo Testamento, né? Jesus disse o quê? Repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Você acha que vento se repreende, irmão? Se repreende vento ou se repreende um demônio? Irmãos, ele estava indo para Gadara, para uma luta espiritual a nível de cidade. Ele não repreende o vento, ele repreende o que está por detrás do vento, que é um espírito que controlava aquelas águas e aquele vento daquele lago. Atenção numa coisa interessante. Lá não é mar, lá é lago. E lá não tem ondas. Só que por causa que Jesus estava indo cumprir uma tarefa espiritual, tinha ondas. Por quê? Como eu disse para você que você leu lá em Jó, existe a velocidade certa para os ventos. As ondas não podem transpassar. O lago tem que respeitar o que um lago é. O mar tem que respeitar o que o mar é. O vento tem que soprar na velocidade certa. Então presta atenção numa coisa. Jesus repreendeu os espíritos que estavam por detrás daquele vento. Estou mostrando isso para vocês, que o mundo espiritual, ele governa os espíritos, eles governam a natureza. Agora você vai perguntar para mim assim, antes da gente ler a potestade dos ares aqui. Quando eles caíram do seu estado original, irmãos, eles foram lançados da glória de Deus, mas eles permaneceram nas posições que eles estavam. Ou seja, o anjo que estava na água lá vamos dar um lugar, do Mar da Galileia, que é o mesmo lago de Tiberíades, que é a mesma coisa, ele permaneceu naquele lugar. Aí você vai falar para mim assim, existe uma parte dos anjos que estão posicionados nos lugares que Deus colocou,
mas estão descumprindo as ordens de Deus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você agora. Então, eu vou repetir. Existe uma parte dos anjos que está posicionado nos lugares, governando os mares, governando os ventos, governando as florestas, governando os rios, mas eles estão desobedecendo a voz de Deus, o comando que foi estabelecido por Deus. Agora, onde está escrito isso? Eu vou te mostrar agora. Abre lá em Apocalipse 8. Não, antes de Apocalipse 8, desculpa. Vamos ler Efésios 2:2. Efésios 2:2. 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Potestade do, sublinha aí, potestade do ar. O que é potestade do ar? Poderes. Potestade significa poderes. Poderes dos ares. Então, do mesmo jeito que tem um príncipe, depois você lê, Etienne, um príncipe dos mares, aqui um anjo que governa as águas, do mesmo jeito que nós temos um demônio chamado Iemanjá que quer governar algumas águas, ela não governa todas as águas, ela governa as águas que são consagradas a ela, viu? E existe também, aí tem a rainha dos céus, nós temos também a potestade dos ares, são principados que estão posicionados. Eu quero te mostrar a posição. Eles estão em uma posição. Como você participou das primeiras aulas, você lembra que os anjos não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles não é um anjo para todo mundo. São vários anjos para cada região, para cada lugar. Os anjos não são onipresentes. Então, agora, vou falar uma coisa para você entender aqui. Por que você desendemonia um cara aqui agora? Ele fala que estava nele o Zé Pilintra. Você desendemonia outro lá em Portugal, o cara vai falar que estava no coro dele o Zé Pilintra. Por que o mesmo nome? Porque as ações são iguais, mas não é o mesmo espírito. Entende? O espírito age de formas semelhantes. Então existe o espírito que age, exemplo, a pombagira, que ela atua na prostituição, ela atua na bebedice, na sensualidade, nas maiores vezes. Outra coisa, ela não atua somente em sexo feminino, ela atua em ambos os sexos. E o que acontece? É a ação espiritual que tem o nome de pombagira. Não é um espírito que se chama pombagira. É a ação espiritual. A ação espiritual. Então, quando você vê uma mulher sensual, mordendo os lábios, passando a mão no cabelo, olhando para as unhas, ela tá possessa. E o espírito que está por trás dela é pombagira. Uma pessoa que não consegue casar e ficar fiel a uma pessoa, esse espírito de sensualidade. Só que você pode falar e perguntar o nome para ela em qualquer cidade. Você pode endemoniar pombagira em 4 cidades diferentes, tudo vai ser pombagira. Mas é a ação espiritual dela. E esse nome pombagira, irmãos, é um nome popular, viu? É um nome popular. Pode ser que ele mude em outra localidade, em outro lugar. Zé Pilintra é um nome popular, viu? Isso vem das religiões afro. É um nome popular. Ele pode ser conhecido em outro país com outro nome. Entende isso? Então aqui ela é chamada de deusa, a Iemanjá, deusa dos mares, mas em outro lugar ela tem outro nome. Entende? Então o versículo 2 aí de Efésios 2 fala dos poderes dos ares. Então, nos ares, agora vamos ler primeiro Apocalipse que vai ficar mais bem explicado. Abre lá em Apocalipse capítulo 8. 8, verso? A partir do 1.
Eu vou fechar o raciocínio com vocês aqui, viu, irmãos? Pode ler, irmã. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer. Para aí. Existe um anjo que está segurando um incensário diante de Deus. Quando você pega todas essas coisas, é por isso que esses desenhos aqui, irmãos, que eu mostrei para você, eles são formados. Porque são vários versículos formando uma imagem. Então você está entendendo? Olha esse desenho aqui. É o Éden lá embaixo, aqui o monte, aqui em cima a Nova Jerusalém, o altar, o trono. Aí vai ter lugares que vai estar desenhado um anjo na frente com incensário, as pedras afogueadas. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é a compilação de textos, viu? Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Pode ler, irmã, por favor. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se achava diante do trono. Espera aí, irmã. Então quer dizer que o altar, com esse incensário, carrega o que lá dentro? O que tem dentro desse incensário? Alguém fala aí. Está escrito no texto. Oração dos santos. Oração dos santos. Então a oração dos santos se transforma em incenso. Pelo amor de Deus, agora eu quero que você abra aí. Abra seus olhos. Abra os seus ouvidos. Eita. Ah, entendi. Não, foi até forte aqui que a luz até apagou, irmãos. Apagou e acendeu. Olha só. A oração produz incenso diante de Deus. A adoração produz incenso diante de Deus. Aquilo que os anjos faziam no Éden celestial produzia pedras, incenso, para serem queimadas diante de Deus. Está compreendendo isso aqui agora, Michele? Está ficando claro, Michele? Então vamos seguir. Está no texto, só que a gente às vezes ignora o que está no texto. É muito lindo o céu é lindo. E a Bíblia está um pouquinho ali, mas está tudo aqui. Vai lá, Michele. Da mão do anjo subiu a presença de Deus da fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo, do fogo do altar. Hã? Fogo da onde? Do altar. Deixa eu te explicar como é que funciona. É pego o incenso, que é as orações, e é colocado as brasas vivas para queimar o incenso. Isso era feito no tabernáculo celestial, no tabernáculo terreno. Então, do mesmo jeito que é feito no celestial, é feito aqui na terra. Quando Deus estabeleceu o altar para Moisés, para construir o tabernáculo, para Davi, para construir o tabernáculo, o templo de Salomão, os mesmos parâmetros do céu acontecem na terra. Presta atenção nisso. Então a nossa adoração produz fogo para queimar as orações. Fala alguma coisa, irmão. Eu quero que você entenda isso. A sua adoração produz brasas vivas para que sejam queimadas as nossas orações diante de Deus com um cheiro agradável e suave ao Senhor. Ah, irmãos, que você entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Pode continuar, irmão, irmã. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ok, pode continuar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados
queimada a terça parte da terra, e as árvores e também toda a erva verde. Para aí, irmã. Para aí, irmã. Sublinha aí, terça parte. Sublinha aí, terça parte. Para você fechar o raciocínio comigo. Quero que você feche o raciocínio comigo. Segura esse texto, Michele, e vai para Apocalipse 12. Mais para frente um pouco aí. Vou te dar o versículo. A partir do 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte Pera das aí. estrelas. Pera aí. Arrastava o quê? A terça parte das estrelas do céu. Então sublinha a terça parte das estrelas aí. O que você precisa entender é o seguinte. Agora eu vou fazer, pegando esses textos, calma aí que eu vou te dar um entendimento dessa soma desses textos. Me acompanha aqui. Deixa eu até fechar aqui para você me ver aqui. Me acompanha aqui. Então vamos por partes. Os anjos têm posições diferentes na terra, sim ou não? Tá tudo certo? Vimos isso? Anjo das águas, repreendeu os ventos, colocado em posições. Os anjos estão em posições. Você vai ver isso agora. Você ainda vai ver isso. Calma aí que você vai ver. O diabo, quando ele se rebelou, que nós estamos estudando isso, o diabo se rebelou, ele corrompeu e trouxe com ele uma parte dos anjos. Qual é a parte dos anjos que se rebelou com o diabo? A terça parte dos anjos. Então, esse capítulo 12, o verso 4, vai dizer que a cauda dele arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Presta atenção. O diabo, quando ele corrompeu os anjos, ele só corrompeu os anjos uma vez. Só tem uma vez que ele fez isso, não tem duas. Então, esse texto revela para nós que a terça parte dos anjos foram corrompidas, dizendo que as outras partes estão com Deus. Então, agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou até para mim não esquecer de um texto aqui. Espera aí. Eu vou deixar tempo para perguntas. Ok, já peguei o texto ali que nós vamos ler a seguir. Então, Apocalipse capítulo 8 está dizendo que os anjos de Deus vão eliminar, acabar, destruir com a terça parte. Agora volta lá no capítulo 8, Michele, para a gente fechar o raciocínio. Capítulo 8, a partir do verso que você estava lendo. Do 7 ou 8 em diante? O capítulo 8. Peraí. Você parou em qual versículo? 7. No 7. Ok. Então pode ler de novo, pode seguir. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Ok, peraí, ó. A parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. De quantas partes da terra? Terça parte. Pode seguir o verso 8. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. O que tornou? Quantas partes? A terça parte.
Então agora vem, tocou, grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte tornou em sangue. Então a terça parte do mar se tornou em sangue. Pode continuar. E morreu a terça parte das criações da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Irmãos, no mar, nas florestas e na terra, pode continuar. Todas as partes destruídas são apenas a terça parte. Todos eles são a terça parte. Continua. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Então agora ele está destruindo a terça parte das águas e das fontes das águas. Você tem que tomar atenção, é que sempre é a terça parte. E para fechar, eu vou fechar aqui. Lê o 12 aí para a gente fechar, irmã. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Irmão, isso aqui já dá para entender. São 7 flagelos, são 7 anjos. E eu queria que você entendesse que da terra será destruído a terça parte da terra. Por que que a terça parte da terra, e não mais do que a terça parte, está sendo destruída? Por conta que eram as regiões que os anjos caídos estavam governando. Presta atenção nisso. Isso aqui é o julgamento dos anjos. Não é o julgamento dos anjos, o julgamento de onde os anjos governaram. Então, olha só. Lugar aonde não era para ter um terremoto, aconteceu terremoto. Aquele lugar ali vai ser limpo pelo fogo do Senhor. Lugar onde era para aquele mar não passar os limites, teve um tsunami, ele não foi bem governado, aquele lugar vai ser condenado. Lugar dos rios aonde não era para acontecer tal coisa, foi condenado. Lugar das florestas que não foi bem cuidado pelos anjos, foi condenado. Então, o capítulo 12 diz que a terça parte dos anjos caíram com o diabo. O capítulo 8 está dizendo que a terça parte de todas as coisas que os anjos governavam, foram julgadas pelo Senhor. Para finalizar, para você entender isso aqui, abre lá comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. 1 Coríntios 6, 3. 1 Coríntios 6, 3. 1 Coríntios 6, 3. 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Pronto. Aqui, irmãos, nós vamos nos assentar em tribunais para julgar os anjos daquilo que eles fizeram mal feito. Irmão, onde não é para ter uma tempestade, não é para acontecer uma tempestade. Onde não é para acontecer um tsunami, não é para acontecer um tsunami. Aonde não é para acontecer algumas catástrofes, acontecem por causa da queda dos anjos. Então, somando tudo aí para você entender o bolo todo dessa aula, é que tudo que os anjos foram colocados para fazer por Deus, eles estão nesses lugares. Porém, a terça parte dos anjos está caída. Então, você está vendo muito calor em algum lugar? De duas, uma. Ou é operação de Deus, ou é um anjo trabalhando errado. Se está muito frio num lugar que não era para estar tão frio, ou de duas, uma. Ou Deus autorizou aquilo ali, ou Deus quis aquilo ali para o juízo, ou é um anjo que está trabalhando mal e pessoas estão perecendo. Nós vamos julgar os anjos pela
falha da administração deles quanto àquilo que Deus estabeleceu. E eu paro por aqui essa aula de hoje. Já é muita informação. E há para perguntas agora. Você está anotando aí algumas coisas? Quero ouvir perguntas agora a respeito disso. 2 perguntas. Pode falar, Richelle. Uma lá em Jó, falando dos ferrolhos das portas. Sim. Deixa eu ler aqui rapidinho. Quando você fala sobre os limites da areia, aí logo em seguida ele fala dos ferrolhos. Sim. Compreender um pouco dos ferrolhos. É a mesma coisa. Ele colocou portas fechadas para que o mar não transpassasse o limite estabelecido. Então Deus estabeleceu um limite para o mar. Qual é o limite? A praia. Se ele ultrapassar, foi ilegal. Consegue entender isso aí? Agora ficou claro? Então Deus estabeleceu um limite com ferrolhos. Então o mar tem que obedecer o limite estabelecido. Quando ele transpassa, é igual eu digo, de duas uma. Ou Deus fez disso um juízo, ou foi um anjo dessa terça parte desobedecendo o limite, porque eles são desobedientes. Entendeu? Então eles agem na desobediência. Por isso que no capítulo 8, quando Deus está julgando a terra e descendo sobre a terra juízo, porque o capítulo 8 de Apocalipse são os juízos, são os selos se abrindo, ele está colocando em ordem, ele está purificando aquilo que os anjos fizeram de errado. Entendeu? Segunda. Nesse caso aí, a gente vai julgar a terça parte que caiu, né? Com certeza. Só pode julgar quem transgrediu. A outra parte dos anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1:14. Você pode ler aí agora. Hebreus 1:14. Eles são espíritos ministradores, né? Quer ver? Deixa eu ler aqui. A serviço. Quer ver? Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí, ó, a favor. Eles estão, então, os outros anjos estão ao nosso favor. Os demônios, que são os espíritos caídos, a terça parte, não está no nosso favor. Irmão, se esse calor aqui não foi Deus que deixou, é ele para ser juízo para nós. É os anjos que estão governando os ares aqui e provocando calor. Por isso nós vamos julgar eles. Porque eles estão desobedecendo, eles não estão a favor. Entendeu? Outra pergunta. Ninguém mais tem pergunta? Eu quero fazer só uma pergunta referente a essa questão do julgamento aí. Sim. A gente vai ser os juízes, no caso, desse julgamento, certo? Os justos que foram justificados por Jesus. Sim. Mas quais serão os parâmetros que a gente vai estar pegando para fazer esse julgamento? Ok. São alguns pontos que vai ser diferente. Primeiro, quando alcançarmos esse lugar de julgar, vamos estar glorificados com todo o conhecimento, toda a sabedoria, e a justiça de Deus vai operar em nós, não a nossa justiça própria. Então, a nossa justiça será a justiça do Senhor, porque seremos vencedores. Outra coisa, a Bíblia fala que naquele dia, quando nós recebemos o novo corpo, nós teremos todo o conhecimento da eternidade. Então, tudo que foi estabelecido para os anjos cumprirem, nós vamos saber. Então, nós vamos julgar de acordo com a eternidade, que é aquilo que foi escrito por Deus na eternidade. Porque nos será revelado todo o conhecimento da verdade. Tudo que essa carne corrupta
oculta do meu entendimento, naquele dia essa carne não vai, nós não vamos ter o empecilho que essa carne ofusca nosso entendimento para todo o conhecimento de Deus. Entendeu? Então, baseado no conhecimento da eternidade, nós vamos julgar os anjos. E não só os anjos. Vamos governar e julgar as nações com vara de ferro, não com essa justiça própria de hoje, mas com o entendimento da eternidade, que depois que a gente receber o corpo glorificado, nós vamos ter, a partir daquele momento. Hoje não, mas em outro tempo, quando o Senhor nos glorificar, quando nós passarmos a entender a eternidade e tudo que foi estabelecido por Deus, nós vamos julgar os anjos e as nações. Aqui, ó, vamos governar com cetro de madeira, não, é de ferro. Não é não, Clenilton? Vamos lá. Mais pergunta? Tem um que desde o início do discipulado, quando você estava falando das pedras afogueadas ali, você falou sobre a criação lá, que o diabo já estava lá, nos pés do Senhor, fabricando as pedras, e no contexto, onde que relata assim, Jesus nesse tempo? Ok. Onde que estava Jesus aí? A Bíblia fala, Ritiele e irmãos, que Jesus ele estava escondido no seio do Pai. Então Jesus não era manifesto a nenhum dos anjos. Ninguém conhecia a pessoa de Jesus Cristo. Onde estava Jesus? Dentro do Pai dele. Então os dois estavam um dentro do outro. Portanto, ninguém conhecia Jesus. Ok? Então havia um trono, e esse trono ali era o Pai e o Filho, e quando Jesus ia se manifestar, ele se manifestava de forma teofânica, se apresentando na figura de um anjo, ou na figura da pedra, ou na figura da coluna de fogo, ou em outras figuras. Ele se apresenta em forma teofânica, que é uma manifestação de Deus na terra. Entendeu? Então o diabo nunca conheceu Jesus no céu. Portanto, quando o diabo sabia da promessa, mas não sabia quando ele viria e quem ele viria e como ele viria. Só o que estava na Escritura era uma promessa, que a semente da mulher, Gênesis 3,15, pisaria na sua cabeça e esta lhe feriria o calcanhar. Entendeu? Então, o diabo não sabe, ele não conhecia. Quando Jesus nasceu, cresceu e inteirou 30 anos e foi para o deserto, o diabo ainda perguntava se tu és o Filho de Deus. Entendeu? Ele não conhecia ele. A Bíblia fala que ele era desconhecido do mundo, ninguém o conhecia. Ele estava escondido no seio do Pai. Próximo aí, irmãos. Ninguém mais? Pessoal do Pará e o Clenilton tem pergunta? Nada? Pastor, Oi. sobre os dois Éden, né? Você falou que Sim. havia dois Éden. Sim. Esse Éden celestial é o que os salvos vão morar, onde os salvos vão morar? É o que já existia? É o que os salvos vão morar? Sim, as pessoas que vão ser salvas, né? Que vão morar no céu. Exatamente. Esse Éden celestial. É o Éden celestial que está na nova cidade. Que a Bíblia cita que a árvore está nele, Apocalipse cita que a árvore está nele, que tem um rio nele, e que o trono de Deus está lá. Esse é o Éden celestial. É o Éden que eles trabalhavam nos céus. Entendeu? Então, tudo que está na terra é um espelho daquilo que já está no céu. Então, não tem nada novo na terra. Tudo é um espelho das coisas que estão no céu. Entendido? Amém. Amém. Obrigado, Clenilton, pela pergunta. Alguém mais, irmãos? Agora, cortou um pouco, né? Alô, tá me ouvindo? Faz um... Sim, estou ouvindo agora. Ok. Ok, meu microfone aqui que desligou.
Mas amém, então, irmãos. Veja lá o estudo lá do José, que vai dar para você ver sobre sobre essa veste de formosura que ele perdeu dentro da casa de Potifar. Mas amém. Quero orar com você. Quero pedir quem está aí. Quem está aí quer orar? Alguém quer orar? Alguém que abre o microfone e ore? Celino vai orar. Diácono Celino, lá do Pará, vai fazer essa oração para a gente. Meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por essa oportunidade, mais uma mensagem sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Pai, por só abrir mais uma vez a nossa mente, por entendimento da tua palavra. Nós pedimos, Pai, em tudo aquilo que for ministrado na nossa vida, não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes. Obrigado por cada um que se desempenhou para escutar a palavra. Obrigado, Pai, por aqueles que não puderam também estar participando desse momento. Mas te pedimos, Pai, que o teu reino de paz, teu reino de justiça, teu reino de amor, possa ainda estar conosco no decorrer desses dias. Fala conosco através da tua palavra, através de sonhos. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para ser que ainda vai ser plantado em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que eu possa ainda, Deus, reinar sobre a vida de cada um, não poder estar presente, que se estão presentes. E aumente a nossa fé, Pai. Essa é a oração que te faço. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Que o Senhor te guarde, proteja. Continue orando por nós aqui, viu? Deus abençoe vocês. Some de nós não, hein, Miss Laine? Deus abençoe vocês, gente. Amo vocês. Vocês são parte da minha família. Deus abençoe vocês. Amém. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Alex, Thaís. Deus abençoe vocês. Tchau, Deus abençoe. Alex, Thaís, Cristina, casadinho de novo. Estão casados já, né? Graças a Deus. Ei, glória a Deus. Guarda um pedaço do bolo aí pra mim, irmã. Mas esse bolo tá difícil de guardar esse pedaço desse bolo, viu? Guarda aí, eu vou ver se eu consigo aí. Vou ver se eu consigo aí em dezembro, viu? Tá bom. Dezembro. Vá orando por mim aí, ver se eu consigo aí em dezembro. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Com Deus. Tchau. Tá encerrada a nossa live.